Fala, conspiradores. Eu sou a Paty. Eu sou a Beta. E eu sou a Tassi. Uhul! Juntas nós somos o Pode Conspirar. E o episódio de hoje vai ser um pouco diferente, porque a gente vai misturar a teoria da conspiração com o true crime, que a gente sabe que muitos dos ouvintes também gostam, também ouvem outros podcasts sobre. Hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o caso do John Lang, que ficou bem famoso lá em 2016, né? E aí tem toda uma teoria da conspiração sobre se ele foi assassinado pela própria polícia ou não, né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E antes, né, do nosso episódio, como sempre, vamos lá para o Conspiradores Comentam. Boa noite, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. Fique agora com Conspiradores Comentam. Oi! Mas vai ver antes da novela Marimar. Oi! É isso. Uau! Ô, louco, Mark! Oh, mas é um comentário muito legal esse daqui dele. Bom, Mac deixou um comentário pra gente no nosso último vídeo, né, que foi do Projeto Pegasus. Então, aliás, né, esse comentário foi no do Kennedy, que foi o nosso episódio aí de retorno das férias, né? E muito legal esse comentário. Hello, pretty ladies. Bom ver vocês novamente, meninas. Espero que as férias tenham sido boas. Foram. Mas muito bom voltar também. Quanto ao episódio de hoje, gostaria de compartilhar alguns fatos curiosos que estão em um livro que li um tempo atrás, Urban Legends, do autor James Proud. Fatos entre Lincoln e Kennedy. Ambos foram eleitos num espaço de 100 anos entre um e outro. Ambos perderam filhos enquanto eram presidentes. Ambos levaram tiro na cabeça numa sexta-feira com suas esposas presentes. Kennedy estava em um carro Lincoln da marca Ford e Lincoln estava no Teatro Ford. Ambos os assassinos nasceram numa média de 100 anos de diferença. Ambos os assassinos têm 15 letras no nome. Ambos foram mortos antes do julgamento. O assassino de Kennedy atirou de uma loja e correu para um teatro. E o assassino de Lincoln atirou em um teatro e correu para uma loja. Ambos dos sucessores se chamavam Johnson. Andrew Johnson, que sucedeu Lincoln, nasceu em 1808, e Lyndon Johnson, que sucedeu Kennedy, nasceu em 1908. Desculpe pelo texto enorme, mas achei legal compartilhar esses fatos. Beijos e ótimo episódio. Ah, tirando a dúvida da Tassi quanto ao comentário da Juliana, capiroto ela está se referindo ao cramunhão mesmo. Fui. Nossa, mas quanta coincidência. Eu não sabia de todas essas coincidências. Achei muito, muito interessante. É, bem legal. Gente, nossa, mas... Ai, é muita coincidência. É muito estranho. São muitos paralelos. Será que é um ritual de 100 anos aí? Fica aí. Fica aí, questionamento pra vocês aí, ó. Fica aí. Ah, sei lá. Eu, hein? Gabriel Januário comentou: a Tassi com o fundo dos Cavaleiros dos Zodíacos foi uma ótima referência. Já baixei e escutarei amanhã na minha corrida matinal. Que bom! Ah, meu Deus! É bom porque o tempo na esteira passa mais devagar, né? Segundo a teoria da relatividade de Einstein, quando você está na esteira ou fazendo prancha na academia, o tempo ele desacelera. Então, 1 segundo parece 10 horas. Então, você ouvindo a gente na esteira, com certeza vai ser muito melhor. Com certeza, tenho certeza. Aliás, né, comentem com a gente, né? Como vocês costumam ouvir aqui o Pode Conspirar, né? Uma curiosidade que a gente tem. Vocês costumam ouvir no trabalho, no caminho para o trabalho, né, enquanto fazem exercício? Comentem com a gente. Gabriel já falou que faz exercício aqui ouvindo a gente. Então. Às vezes você também pode escutar, tipo, sem fazer nada. Ah, vou lá ouvir aquelas meninas. Companhia de faxina. Então, isso que eu ia falar. Geralmente eu ouço na faxina. Geralmente. E quando eu escuto Pode Conspirar, geralmente, deixa eu ver. Ou eu tô fazendo alguma coisa em casa, né?
ajudando minha mãe com alguma coisa. E às vezes eu já escutei também trabalhando. Mas às vezes não dá para ouvir durante o trabalho, porque tem que pensar muito, fazer muita conta. Aí não dá. Senão daqui a pouco eu tô fazendo conta do quê? Da, sei lá, da circunferência da Terra plana. Da circunferência não. Do quadrado da Terra plana. Sei lá, velho. Enfim, gente. E o outro comentário é do Feitos da Fada, que comentou assim: Meninas, acabei de escutar esse episódio. E olhem, acho que vocês estão sendo observadas. Eu sou super neurótica com essas coisas. Não tem nada de interessante para me craquear. Inclusive, quando troco de roupa, sempre tampo a tela do celular. Nossa! É uma boa dica. É uma boa Para mesmo. a webcam. Se tiver no quarto, o computador, na webcam também. Ai, gente. A gente já mostrou aqui um site em um dos episódios que a gente fez que mostrava câmeras abertas do mundo todo, câmeras sem senha, e que ficam lá sendo transmitidas 24 horas. Então é uma dica. Exato. Não, eu até tenho uma aqui, de um aplicativo, uma câmera, né, que eu comprei da China, claramente, para observar minhas pets, né? Enquanto eu tô muito tempo fora, eu fico, né, observando. Com certeza algum chinês também já olhou, entendeu? Eu não vou ser hipócrita e falar que não. Com certeza. Tem uma lá no site apartamento da Meta. Clique aqui. Meu Deus, imagina. O cara que observa a minha câmera, ele deve ficar meio entediado, meio cansado, não sei. Porque quando eu tiro uma foto, aí eu tiro outra, sabe? Eu tenho um negócio de quero achar a melhor posição, entendeu? De tirar a foto, assim. Coitado, ele deve ficar entediado, ele deve ficar assim, essa mina é maluca. Bom, a gente tem um comentário também do Darth Ivan, que, de novo, eu acho esse username dele maravilhoso. Né? Ele comentou no nosso Insta, né? No post também do episódio do John Kennedy. Esqueci de comentar, super atrasado. Só queria citar que tanto a pessoa que passou mal na frente do prédio onde estava o suposto atirador, quanto as cartas que foram recebidas dias antes avisando do atentado que ocorreria, foram atitudes de viajantes do tempo querendo mudar o rumo da história. Saudades de ouvir vocês, meninas. Feliz 2023. Concordo. Também tem esse ponto. A gente não falou, mas também tem esse ponto. Viajantes do tempo estão aí. Teoria dentro da teoria. Essas são as melhores. São as melhores. Com certeza. Bom, a gente tem o Modern Warriors. A gente também tem o Modern Warriors Academy, que comentou: muito tecido e osso o projétil deforma além de perder força. Mais provável que eram diversos atiradores e tenham sérias dúvidas sobre Lee Oswald. De fato, era um desses atiradores. Até onde se sabe, ele tinha sido um atirador medíocre no USMC. Pode ser também. Mas aí também fica a dúvida, né? Cara, era um presidente, não era possível que não teria uma segurança tão reforçada para ter vários atiradores, sabe? Então, assim, eu entendo que possa ser, pelo que você falou, mas eu acho também pouco provável, porque a não ser que seja alguém infiltrada no governo, aí eu até concordo. Várias pessoas infiltradas no governo, eu concordo. Bem, tem agora o comentário do Thiago Peterman, que ele disse assim: muito bom, gente, mas falar que The Umbrella Academy é para a família toda, aí a Beta forçou a barra. Não, gente, claro que é. Tem um pouco de droga? Tem. Mas assim, um pouco de tortura? Também tem. Não é para família. Não é. É para maiores de 18 já, isso aí. É nada. Bom, olha lá, então, a permissão do... como é que é? Não é permissão, para falar a verdade. É a sugestão da Netflix de idade. Você olha lá.
E julga o que é melhor ou não para tua família aí. É isso. Mas quantos anos Mas pode se você ouve esse podcast, você já tá assim de saúde, então você pode assistir tranquilo. Quem ouve Pode Conspirar vai estar de boa. Exato. Deixa eu procurar aqui. Qual que é a classificação disso aqui? Ou não tem classificação? Gente, tem que ter classificação, né? No Google Não vai ter classificação, eu acho que ele é aberto. Meu Deus, sério? Não, aqui, ó. Não recomendado para menores de 16 anos. E a Roberta fala que é para a família toda. Que absurdo! Até aí as crianças hoje em dia jogam os jogos que é para maiores de 18. Fica aí a questionamento. É complicado. Não se esqueçam que suas crianças têm TikTok. Elas sabem de muito mais coisas que você. Fica aí o questionamento. Ai, é complicado, né? Criançada Então, eu queria tela. fazer mais uma vez o nosso jabá, né? Nosso jabá incrível aqui. Vou sim mendigar likes, porque é para isso que estamos aqui. Então, se você está vendo as nossas carinhas aqui, significa que você está assistindo a gente pelo YouTube, que é o Pode Conspirar. Lá você pode comentar nos vídeos dos episódios, certo? E a gente coloca aqui para ler e interagir com vocês. E também tem o @Pode Conspirar lá no Instagram, que também tem os posts relacionados aos episódios da semana. Você pode comentar por lá ou mandar para a gente um direct. E também não esquecendo aqui, nas principais plataformas de streaming, agora dá para vocês interagirem com a gente. Então, deixa lá a sua avaliação, seu comentário, certo? Porque a gente gosta muito de ouvir de vocês o feedback e gosta muito de ter essa parte, né, de interagir com vocês. Bom, vamos agora falar das nossas indicações. Gente, e aí, o que vocês têm de indicação para o episódio de hoje? Posso ir primeiro? Deixa eu primeiro. Ontem eu fui no cinema e fui assistir Gato de Botas 2. Eu não tava dando nada pro filme. Nada, assim, nada. Falei assim, mais um filme, né? Derivada de Shrek. E é isso. E, cara, o filme, além de lindíssima animação, a história do filme é maravilhosa. É maravilhosa. Aborda N coisas. Tem aquela pegada de divertidamente, sabe? Então aborda a ansiedade, aborda a depressão, aborda a consciência, aborda a sensação de abandono, sensação de perfeição. Então, você vai ter um monte de criança na sala, claro, né? Mas quem sai rindo, chorando e falando, meu Deus, são os adultos. Então eu recomendo muito que vocês assistam de mente aberta, de coração aberto, porque mexeu muito com a gente aqui, comigo e com meu esposo, mexeu muito. Fez a gente pensar muito, assim. Fora que é lindo, né? É um gatinho de botas, então é muito fofo, né? Esse é para toda a família, realmente. Olha lá. Esse é para toda a família, tá, Thiago? Esse pode ir, que é para toda a família. Eu tenho certeza. A recomendação lá é para toda a família. Aí nem fui eu que falei, foi a que estava lá no cinema mesmo. Nessa época tem mais filmes para criança mesmo, que a garotada aí tá de férias, né, e tudo mais. Então, nessa daí eu acredito também. Bem, minha recomendação de hoje é de um filme que eu me lembro que eu assisti esse filme na escola, quando eu estudava com a Paty e a Beta. Eu lembro que foi o professor de educação física que passou esse filme pra gente. Ao invés de a gente ficar lá treinando, a gente ficou assistindo esse filme chamado Uma Mente Brilhante, né? É um filme aí de 2002, é um filme que chegou aí a ganhar Oscar na época de melhor filme daquele ano, né, do ano de 2002, e é um filme
que trata a história de um homem que ele era muito bom em matemática, tipo, ele era considerado, assim, um gênio da matemática mesmo. Só que um dia ele se casou, não vou falar que não é por causa do casamento, né, gente, mas foi durante o casamento dele que apareceu alguns sintomas de esquizofrenia nele, né? E, enfim, aí eu não vou ficar dando spoiler do filme, né? Então assistam. Eu não ligo para spoiler, mas eu sei que as pessoas não gostam que fica falando sobre o filme, o que aconteceu, como foi o final. Mas é isso aí, assistam, que eu acho que vale muito a pena, faz a gente refletir muita coisa em relação à esquizofrenia e também a respeitar essas pessoas que passam por esse tipo de distúrbio, né? Então, é isso, a minha recomendação. Bom, a minha recomendação para o episódio de hoje é essa, né, teoria que a gente vai falar agora, ela aconteceu toda na internet, então tem muitos posts no Facebook, tem publicações que vocês encontram, e tem o canal, que era o canal do John Lang, né, que ele postou os vídeos lá das câmeras da casa dele, né, vocês vão entender porque que eu tô falando isso no decorrer da história, mas esse canal ainda está ativo, que é o Lang Marine. Então, se vocês quiserem assistir todos os vídeos, né, ver lá na íntegra as postagens que ele fez, tá tudo lá. Então, é a indicação para o episódio de hoje. E bora pro tema. Bora lá falar desse John. Vamos lá. Quem que, na verdade, é o John Lang? Bem, o John Lang era um homem que vivia ali no condado de Fresno, que é localizado na cidade da Califórnia, que é uma cidade localizada na Califórnia, que fica nos Estados Unidos. E, bem, o John Lang, ele relatava aí que ele era perseguido pela polícia desse local. Ele dizia que era perseguido porque durante um período aí de 2009 a 2013, ele chegou a fazer uns comentários num site do jornal local lá da cidade, da onde ele morava, criticando o trabalho da polícia e dos bombeiros em relação às verbas que eles recebiam e como que era feita a gestão dessas verbas, né? Bem, o John, como ele dizia que ele era perseguido, ele acabou criando um canal no YouTube com 17 vídeos, né? Então, as postagens dele começou em 2014 e foi até 2016, sendo que o último vídeo foi postado 4 dias antes da sua morte, né? E esses vídeos eram o que exatamente? Eram filmagens da câmera externa da casa dele, que gravava todo o movimento da rua e que ele considerava suspeito, mostrando que realmente havia uma perseguição contra a pessoa dele. Mas é muito bizarra essa história, porque não dá para saber exatamente dos fatos, porque existem provas, mas não são coisas muito concretas, né? A partir dos vídeos, você vê algumas coisas, mas não tem uma conexão, assim, uma coisa que concreta, né? E, bem, ele acaba aí morrendo, né? Mas aí a gente não sabe exatamente qual que foi a causa da morte dele, que esse que é o mistério, né? Desse caso. Não se sabe se ele realmente foi assassinado por alguém da polícia de Fresno, se ele cometeu um suicídio, ou se essa história é uma história fake. E é isso que a gente vai falar hoje aqui. Vamos discutir aí sobre os vídeos do John e fazer as nossas análises. Quem sabe chegamos à conclusão do caso. Nossa! Tassi, foi uma ótima introdução. E, bom, o John Lang, né, como a Tassi aí comentou, ele fez várias publicações no jornal local que se chamava Fresno Bee, tipo a abelha de Fresno, né, era aí o jornal.
E ele falava sobre duas coisas, principalmente, assim, várias postagens. Ele dizia que existia um esquema da polícia que tinha como alvo partes mais pobres da cidade. Ele falava que a polícia ficava escaneando placas de veículos nos estacionamentos das lojas e dos supermercados e depois abordava essas pessoas como se fosse uma abordagem de rotina, sabe? Mas eles já tinham olhado as placas e já sabiam que iam ter uma infração naquela placa lá na frente. Ele falava muito também sobre a questão do próprio Fresno Bee, né? Porque ele alega que ele passou a ser perseguido porque um funcionário do Fresno Bee, que era chamada de George Murray, começou a compartilhar os dados das pessoas que falavam mal da polícia local para o Fresno Bee, né? Porque na página do jornal eles usavam nicknames, como em qualquer outro fórum, né? Você vai lá no Reddit, você pode colocar o seu próprio nome se você quiser, ou colocar qualquer nome, né? Você pode ser anônimo. E na página do Fresno Bee era a mesma coisa. Só que ele alega que o jornal começou a compartilhar isso, né? Ele até comenta em uma das postagens que o nickname dele era John 211 na página do Fresno Bee, e que com esse compartilhamento ele passou a ser assediado, não só ele, como outras pessoas. E um parênteses que eu acho que é legal a gente falar, antes de comentar um pouco mais sobre a história dele, é que a polícia de Fresno tem várias denúncias de corrupção. Tá? Se vocês procurarem sobre polícia de Fresno no Google, no Reddit, vocês vão achar relatos até parecidos com o que o John conta aqui. Tá? Então, vale a pena ver a história. Então, eu acho importante reforçar isso, porque, assim, quando a gente fala de corrupção, a primeira imagem que vem na nossa cabeça, claro que vai ser o Brasil em si, né? Que a gente tem um histórico de corrupção muito grande. Mas aqui, para vocês verem, né? É um caso americano. A gente tem que lembrar que muitas vezes as coisas que saem de lá, e eu vou falar porque eu tenho amigos que vêm, que são de lá, enfim, muita coisa que chega aqui pra gente é filtrada, por mais que tenha internet com acesso total, muita coisa que chega nas principais mídias, por exemplo, para massa, são filtradas. Então, a gente tem essa leve sensação de que lá é um país, nossa, que país correto, mas as coisas não são bem assim, tá? Pessoas más, né, existem em todos os lugares do mundo, não tem exclusão. E a gente tem que levar isso em consideração também, né? E fora que, sim, voltando pro Len, né? Ele falou várias vezes que a própria polícia, principalmente nessa daí de compartilhar registro, né? Ele próprio citou nos vídeos que a polícia estava tentando implantar, né, algumas coisas na casa dele para poder incriminá-lo, para poder já se livrar dele por causa do Fresno Bee, né? Que ele estava sendo muito intrometido. E aí, posteriormente, também teve o assassinato. Então, assim, isso tudo começa a corroborar para a construção da história da nossa... Porque, assim, a gente não sabe se é real ou não, né? Na hora que você joga na internet, você vai... Inclusive, eu vou deixar aqui, depois eu mando para a Paty. Você coloca, Paty, o link da delegacia de Fresno. Que parece um site dos anos 90. Sim. E lá, para quem quiser ver também, quem quiser ler, claro que está em inglês, obviamente, mas lá tem a autópsia, né? Tem um documento de autópsia do Len disponível. Então, o caso repercutiu tanto que eles abriram a autópsia, né? E eles mesmos falam que eles não conseguem chegar numa conclusão agora. O que eu também acho suspeito. Mas a gente vai ver aqui no decorrer da história, né, que a gente ainda realmente não sabe se é ou não. A Tassiane vai falar no final se é ou não, né? Porque a Tassiane é a rainha do podcast, ela pode fazer o que ela quiser e ela vai falar se é culpada ou não. Mas, eu e Patrícia, e eu, falar a verdade de português correto, não sabemos, certo? Tá bom. Bem, gente, como a gente estava... Vamos começar a falar aí dos vídeos do John, certo? Então, o John, ele postou o primeiro vídeo dele no ano de 2014,
no dia 13 de dezembro, né? Onde ele acaba relatando ali que ele estava sofrendo um possível assédio da polícia de Fresno, né? E nesse vídeo mostra que tem uma caminhonete ali que passa e que ele diz que essa caminhonete estava stalkeando ele, né? Depois de 5 minutos que essa caminhonete saiu, diz ele que recebeu uma ligação de um número, né, 559-389-0357, onde, né, ele diz que esse número é de uma pessoa que trabalha, né, lá no escritório do xerife de Fresno. Né? Então, foi o que ele acabou relatando aí. Bem, o que acontece? Esse número não dá para saber, né? Porque, enfim, teria que se fazer uma pesquisa e tal. Mas existe um site aí na internet chamado okcaller.com, onde acharam um registro, né, de 3 pessoas que possuíam esse número. E uma dessas pessoas se chama Tony Mares, e esse Tony Mares, ele morava ali perto da casa do John, perto assim, tipo, eram 16 minutos da casa dele até a casa do John, né? E isso é muito, assim, é algo assim, tipo, curioso, né? Mas depois, enfim, esse cara não tem nada a ver, entendeu? Com nada disso aí do John e tal, mas o John, ele ficava aí falando que a polícia, né, que desse número, que era lá da oficina e tal, do xerife de Fresno, então, tipo assim, como que ele sabia disso, né? Como que ele tinha essa informação? Então, aí não sabemos. Aí também, o que mais que a gente tem aqui? Tem outras coisas também que ele acaba de outros vídeos, né? Igual ele tem um vídeo lá nessa conta dele, em que tem um dono de um cachorro que fica passando ali na calçada, perto da casa dele, e o cachorro meio que faz amizade com o cachorro do vizinho dele, meio que uma coisa assim. E ele meio que relatava que isso acontecia para o quê? O cachorro da pessoa que passava pela rua ganhar a confiança do cachorro do vizinho, e aí, tipo, ganhar a confiança também do vizinho e invadir a casa dele. Ele tinha esses tipos, né, de acusações aí. Enfim, os vídeos são meio estranhos mesmo. Esse do cachorro eu também vi, mas não tem só isso, não. Tem outros vídeos também. Se a parte quiser comentar. Tem um vídeo que eu acho que é bem legal de falar, que eu acho que é o 4º vídeo do canal, que eu até trouxe ele aqui pra gente ver um trechinho. Né, para quem está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, né? Vou rodar o trechinho agora. Para quem está acompanhando a gente no Spotify, quiser assistir, vai ficar disponível aqui no YouTube. A gente vai subir lá também no Instagram, no Reddit. Né? Esse vídeo é interessante porque ele mostra uma van preta que fica parada na frente da casa dele. E aí mostra uma pessoa com um aparelho virado para a casa dele. E quando você olha para isso, parece muito, muito uma câmera. A gente vai ver aqui o trechinho do vídeo. Para vocês, isso não é uma câmera? E não é uma simples câmera, né? Vai ver que era o cara do Google Maps, velho, que tava... O carro do Google Maps, ele é um carro comum, mas ele tem uma torre para fora, lá dentro do carro. Mas... Era de baixo orçamento, né? Era 2014, gente.
Era 2014, imagina. Não tinha... A tecnologia não era tão avançada. É justo, concordo. Justo. Mas sim, era uma câmera, né? E pelo que os registros nos mostram, é que era uma câmera de calor, né? Então, assim, por que usar uma câmera de calor na casa de um cidadão, né? No mínimo estranho, né? No mínimo estranho. É meio estranho mesmo, tanto é que o John fala, ele fala, né, nesse vídeo aí também, que isso era um termovisor que era para ver se ele estava em casa, uma coisa assim, né? Para conseguir detectar se ele estava por lá, né? E nos fóruns do Reddit, as pessoas printaram aqui isso e foram achar essa câmera, né? E realmente acharam, né? Viram que é uma câmera, né? Aparentemente não é uma câmera de calor, como o John tinha suposto, né? Pelo que eles conseguiram encontrar a diferença do aparelho, mas é uma câmera. E pensa, né? É um pouco estranho você abrir a janela da sua casa e ter um cara com uma câmera virada para sua casa lá, com uma van preta e a porta aberta, né? Você vai pensar o quê, né? Tem alguém te espionando. Nem é suspeito, né? Não, imagina. Segue todos os estereótipos possíveis, né? Uma van preta com uma câmera apontando para sua casa. Vocês têm medo de van parada na rua? Eu tenho medo de van parada na rua. Eu não passo perto de uma van parada na rua. Já assisti muitos documentários de true crime pra saber que não é seguro andar colado numa van. Exato. Nossa, gente. Você tá ouvindo? Se você tá ouvindo, se você tem medo de moto que tem garupa, você tem que começar a ter medo também de vans na rua. Passe longe de vans. É mesmo, cara. Nossa, é verdade. Agora parando para pensar, porque, tipo assim, vários filmes de ação que envolvem, tipo, algum tipo de sequestro e tal, tô falando assim, porque eu gosto bastante de filme de ação. Então, quando envolve um sequestro de alguém, sei lá, uma coisa assim, sempre tem uma van, cara. Agora que eu parei pra pensar. Aí abre a porta, te puxa pra dentro da van e sai fora. Nossa, exato. Que horror! Exatamente. Eu nunca tinha... Nossa! Eu vou começar a ter medo de van também. Eu não passo perto de van parada na rua. Meu Deus! Nem se for da Mercado Livre, tô brincando. Ah, vai quem tá usando o adesivo do Mercado Livre. Para parecer menos suspeito na vizinhança. É verdade. Nossa, e não foi o caso aqui, né? Então, o que as pessoas, né, que acreditam realmente que ele estava sendo perseguido falam é que isso já não era nem só mais uma espionagem, era uma intimidação mesmo. Eles queriam que ele soubesse que eles estavam ali, que estavam olhando para ele, porque eles não fizeram questão nenhuma de se esconder. Né? Exato. E ninguém conseguiu identificar de onde era essa van. Né? As pessoas fizeram pesquisas aí nos fóruns, tá? Olharam aí o minuto do vídeo, mas não deu para chegar numa conclusão da onde é essa van, né? A quem ela pertence. Não, e fora que tem todos os outros vídeos, sempre tem alguém indo e voltando na frente da casa, entrando em carros aleatórios, várias vezes. Entra na câmera, dá uma olhada para dentro do portão, vê se tem alguém, volta, mandando texto para outra pessoa no celular. Aí entra no carro, aí vem outra pessoa, olha de novo, tá no carro. Então, assim, é no mínimo suspeito. Na parte da van, eu já pararia ali, entendeu? Eu já iria para outro estado. Nossa, muito que rápido. Muito que rápido. Com certeza. Tem um vídeo também que eu acho que é um dos interessantes de comentar, que é o 7º vídeo do canal. Que tem uma parte que dá para ver o John pulando no muro, né, da casa. E aí, nesse vídeo, ele faz um relato também que é interessante, que ele fala dos vizinhos dele. Né? Vocês vão ver no canal, quando vocês forem lá acessar, que as descrições dos vídeos são bem longas, então ele faz todo um textão lá para falar o que está acontecendo no vídeo. E aí, nesse daqui, ele fala que os vizinhos dele são informantes da polícia. E ele conta que ele foi chamado para jantar na casa dos vizinhos. E aí ele começou a ouvir uns barulhos estranhos vindo da casa dele e ele quis voltar para ver o que era. E aí, na hora que ele quis ir embora, os vizinhos não estavam deixando ele sair da casa.
E aí ele conta que a mulher do vizinho começou a chamar ele muito alto, como se ela tivesse a impressão, né, que ele teve, é que ela estava tentando avisar a pessoa que estava lá na casa dele de que ele estava chegando, né? E aí na descrição do vídeo que você vê ele voltando para casa, né? Mas tem essa informação aí dos vizinhos que, se for verdade essa história, é um pouco estranho também, né? Nossa, gente, tem muita coisa estranha nessa. Aliás, a gente tá falando de alguns vídeos, né? E tem um vídeo também que ele foi gravado pela madrugada, né? Da onde passam diversos carros de polícia na frente dele, da casa dele, né? E tem um caminhão que passa também, e diz o John que esse caminhão ligou a sirene na frente da casa dele, na hora que estava passando, né? Ele aí também é outro vídeo do qual ele também fala que ele estava sendo perseguido. É meio tenebroso. Eu não sei, né? Assim, ó, se a gente for pensar, a construção da história, se for fake, tá muito boa. Sim. Porque, de fato, tudo leva a crer que, de fato, ele estava sendo intimidado. Você vai ficando paranoico junto com ele, conforme você vai assistindo os vídeos do canal, né? Você começa falando, não, tá tudo bem, no final você já fica, meu Deus. Exato! No final você já tá, nossa, não, sai daí. Tá fazendo. Como diz a Narcisa. Corajosas. Nossa, não. Como diz a Narcisa Tamborim Tag, que loucura, que badalo. Eu queria falar também, antes da gente falar, né, do último vídeo, dos posts que ele fazia no Facebook, porque ele também postou uma carta aberta nesse período, que é uma carta longa, então a gente não vai ler inteira aqui na íntegra, mas eu vou colocar lá no Reddit e no Instagram também, para quem quiser ler. Mas na carta, em resumo, ele repete, né, que está sendo perseguido pela polícia, e ele fala, inclusive, que estão tentando plantar coisas, né, que é o que a Beta falou aí, de acusar ele de alguns crimes, né? E ele até menciona que estão tentando acusá-lo de pornografia infantil, deixando algumas coisas na casa dele. Né? Mas ele faz várias postagens no Face também. Eu trouxe aqui as postagens para a gente ver. Né? Então, lá no dia 14 de janeiro, né, bem próximo da data que ele morreu, ele foi encontrado morto no dia 20, ele coloca, né, uma postagem no Facebook dele. Só queria dar um aviso para vocês. Se algo acontecer comigo nos próximos 1 ou 2 dias, será o resultado, né, das ações da polícia de Fresno. Meu vizinho e um dos funcionários do meu emprego, né? Ele trabalhava numa loja chamada Payless Brakes and Tires. E aí ele fala, né, que teria uma pessoa lá infiltrada no trabalho dele também. Até uma pessoa comenta na postagem, né, dizendo que tá mandando orações e proteção para ele, que Deus esteja com ele, e ele agradece. Né? Mas ele faz essa postagem no dia 14, então alguns dias antes da morte. Depois ele faz uma outra postagem também, que no dia 15, então já no dia seguinte, ele faz uma postagem na página do Corin, que é um jornalista, né, de um dos jornais locais, e aí ele faz a postagem no Facebook falando, Corin, você quer uma notícia, né? A polícia corrupta de Fresno está tentando me matar nesse final de semana, possivelmente essa noite. Isso não é uma piada, né? Por favor, acompanhe a minha história e independente do que acontecer ou de qual versão os policiais e o jornal local, né, que era o Fresno Bee, independente de com qual versão eles apareçam. Né? E aí ele manda um link para esse cara, que é um site chamado jodimurray.com e o canal do YouTube. Esse site, quando a gente tenta acessar ele agora, ele não existe mais. Provavelmente perdeu o domínio do site. Então, eu até tentei achar o que era, né, na época, o site, com aquele Wayback Machine, mas não consegui achar as imagens. Então, aparentemente, isso se perdeu mesmo. Então, o que acontece dessa George Murray aí que eu vou falar, já que chegou nela? A George Murray, segundo o próprio John, ele falava que era tipo uma pessoa que trabalhava ali com o xerife de Fresno,
que na época era o Jared L. Marconic. Não sei falar esses nomes em inglês, gente. Esses nomes estranhos. E diz que essa Jory, ela estava compartilhando os IPs das pessoas que comentavam lá no site contra a polícia de Fresno, entendeu? Então, ela teria pegado o IP, né, no caso do computador aí, do John, e enviado aí para esse xerife, entendeu? Mas, realmente, o site com o nome dela aí, realmente não funciona mais, o domínio. Não. E aí tem uma postagem também que ele pede para uma pessoa ficar na casa dele, né? Ele fala até que a pessoa precisa ser alguém que tem um porte de arma, né? Porque ele tá com receio. E aí tem uma última postagem aqui do dia 16, e que tem um vídeo também importante que a gente vai comentar do dia 16, que é o último vídeo do canal dele, né? Mas aí ele coloca aqui na postagem: se eu desaparecer ou estiver morto amanhã, lembrem-se dessa van. Eu acho que vi 2 caras saindo da porta lateral e entrando no prédio. Entrando no prédio, aqui ele quis dizer entrando na casa dele, né? Quando ela estava estacionada na garagem nessa tarde, né? Eu causei alguns problemas para a cidade de Fresno, muitos problemas, o que agora eu me arrependo, né? E aí ele fala o nome da empresa, né? Que era Guarantee Carpet Cleaning, né? E aí ele coloca o link para o vídeo aqui. Então ele faz essa sequência de postagens no Facebook. Ele não está mais no Facebook. Se vocês tentarem procurar, vocês até vão encontrar um perfil que tem a mesma foto que ele usa, mas não é o perfil do John Lang. Tá? O perfil dele ou foi derrubado ou foi deletado por alguém. Então, o curioso dessa empresa aí de carpetes aí é que, na verdade, não há um registro de que ela exista, né? Tanto é que o pessoal estava falando, fala no Reddit, enfim, nesses fóruns aí que estavam falando sobre a história do John Lang, que era tudo fachada, né? Se realmente ele foi assassinado pela polícia e tal, então esse carro aí era de fachada, não era de empresa, de carpete, coisa nenhuma, porque parece que o pessoal tentou ligar no número dessa empresa e não conseguiu encontrar ninguém. Quando você vê no vídeo, você vê que é uma van que tem um número de telefone e realmente tem esse nome, né, da Guarantee Carpet, que seria uma empresa aí de limpeza de carpete, né? Mas quando você vê o vídeo, primeira coisa, você não vê ninguém levando um carpete para dentro dessa van, pelo menos no vídeo, não sei se aconteceu alguma outra coisa, né, antes ou depois, mas você não vê pessoas removendo nada, você só vê realmente os caras ali parados do lado da van, em frente à casa dele. E aí, realmente, né, igual a Tassi falou, as pessoas tentaram localizar, né, essa empresa. Existe até uma página do Yelp, que é um site de resenhas, avaliações dos Estados Unidos, e tem várias avaliações dessa empresa lá, inclusive uma que destaca nos fóruns que aparentemente é de um policial, e aí ele comenta alguma coisa lá sobre a empresa de carpete, e no final ele coloca um emoji de uma faquinha e de um foguinho. E isso tem tudo a ver com a forma como John Lang foi encontrado morto depois. Então fizeram um link de uma coisa com a outra. E quem acredita que a empresa é montada, fala que essa página do Yelp foi feita, né, para dar uma certa credibilidade aí para a empresa, mas que seria uma empresa de fachada, né, que não existe. Quando a gente olha no Google Maps pelo telefone, você consegue chegar no endereço que supostamente é de uma empresa mesmo no local, e tem algumas vans paradas lá no estacionamento, nas fotos do Google Maps, de alguns anos. Não fica claro se essas vans são da mesma empresa ou não, né, mas existia alguma coisa ali no endereço, né, mas não dá para ter certeza se realmente era essa empresa da van que estava parada lá. Tá vendo que é uma história muito robusta para se inventar? É uma história bem louca. E sabe o que é mais interessante? Que hoje, que é o dia que nós estamos gravando, fazem 7 anos que o John morreu. Não, é mesmo, né?
Por coincidência. Por coincidência. Assim, 7 anos. Então, vamos falar um pouco também como que ele foi encontrado, né? Vamos. Beleza. Então, o John, como eu estava falando, ele morreu, né, no dia 20 de janeiro de 2016, ou seja, 4 dias depois do último vídeo postado no canal do YouTube. E como que foi o cenário, né? Na verdade, viram que a casa dele estava pegando, saindo fumaça, né? Tinha pegado fogo. E aí os vizinhos foram lá e foram dentro da casa e ver e tudo mais. E encontraram o John lá, morto, né? Com uma faca e com facadas, né? Que teria sido dadas na região do peitoral dele, né? Quando encontraram o John nessa situação, já correram imediatamente para levar ele para o hospital e tudo mais, né? E lá no hospital, enfim, né, para ver o que tinha acontecido mesmo, né? Assim, além das facadas e tudo mais, se ele tinha, enfim, injetado alguma droga, estava com efeito de alguma droga, né? E não encontraram nada disso, né? Somente mesmo aí as facadas. E aí isso que fica estranho, né? Porque foi numa região, né, do peito dele. Também encontraram um vídeo dentro da casa dele, no qual diz que num dia anterior da morte dele, ele estava andando dentro de casa com uma faca. Mas aí também tem uma hora que o vídeo dá uma embaçada lá e não grava mais nada, enfim. E ninguém nunca mostrou esse vídeo. Em evidência nenhuma da polícia você encontra esse vídeo. Também tem isso. E, enfim. E só fazer um comentário, tá? Da hora que você falou, né? Que a casa dele estava pegando fogo. Isso eu também achei curioso. Chamaram os bombeiros e os bombeiros já estavam ali nas proximidades da casa dele. Teoricamente, atendendo um chamado já ali na região. Isso, o que é também muito estranho, né? Eu tenho Considerando uma pergunta. Tudo isso. Ninguém verificou esse chamado anterior? Não vi em nenhum lugar. Eu tentei achar essa informação, se teve esse chamado anterior. Não consegui encontrar. Nem no Reddit, nem em nenhum lugar falando sobre esse caso. Falam qual o chamado anterior foi esse. Eu também procurei e não achei. Nem no relatório da polícia. Também não falo qual que era esse chamado anterior. Sim. Fora que também tem outras coisas que são curiosas sobre esse caso do John, que não estão relacionadas com a morte dele, mas que eu acho que vale a pena também trazer aqui, que é que ninguém consegue encontrar uma foto real mesmo do John, né? Falam-se tanto do caso do John, mas não se consegue encontrar uma foto dele. E que estava tendo um processo movido, né? No caso, o John, ele tinha sido casado, ele tinha tido uma filha, e a esposa dele e ele estavam se separando, e isso é uma informação que foi, tipo, encontrada ali na internet, que foi, que é a parte do divórcio, né, do processo de divórcio, vamos dizer assim, suposta esposa dele, né. E quando a gente olha para a autópsia, né, todas as facadas, como a Tassi mencionou, eram aqui na região do peito, e de acordo com o relatório, elas foram dadas, não foram dadas pelas costas, né, elas foram dadas de frente, então como se ele tivesse pegado a faca e esfaqueado ele mesmo. Isso. Só que as facas que encontraram na casa dele, uma faca era uma faca japonesa, pequena, que é como se fosse aqueles modelos de canivete suíço, e uma outra faca era uma faca de pão. Né? Então, eu não sei, assim, não dá para dizer que nunca daria para fazer isso, mas você conseguir dar 3 facadas em você mesmo, ou você precisa estar muito louco com alguma droga, alguma coisa que o próprio relatório da polícia fala que ele não estava drogado, né? Uhum. Ou não sei, assim, porque para mim é muito estranho você conseguir dar 3 facadas em você mesmo. Uma, eu até entenderia, mas 3 eu acho um pouco provável. É muito estranho,
E a Pois é. conclusão, claro, foi pro suicídio, né? Assim, diz que ele, na realidade, a conclusão é que ele morreu por ter inalado muita fumaça, né? Mas a versão da polícia é que ele tentou se suicidar, né? A casa dele tem as fotos nos relatórios da polícia, se vocês quiserem ver. Não tem nada sangrento, nada do gênero, não tem foto do corpo também. Isso eu também acho um pouco diferente de outros casos que a gente vê, né? Não tem foto do corpo, mas tem foto da casa, e a casa tinha várias barricadas nas portas. Aparentemente ninguém entrou, ninguém saiu. Dá para você ver nas fotos as câmeras que tinha na casa, realmente tinha muitas câmeras. E aí tem muita gente até que suspeita de que a própria história do John não seja verdadeira, né? Por esses fatos, de ninguém nunca ter conseguido achar nada. Nem nos vídeos, às vezes você consegue ver alguém que a gente supõe que é o John, parado no quintal, assim, né? Mas ele mesmo nunca se apresenta para a câmera, né? E de uma forma muito clara de dizer, esse sou eu. Ele nunca usa a foto dele nas redes sociais. E tem uma informação também de que ele foi da Marinha, né? Isso. Até por isso que ele usava o Lang Marine, mas não existe nenhum registro dessa pessoa, John Lang, com essas características, né, para encontrar. Ele já tinha sido da Marinha, mas estava trabalhando naquela loja que você falou, Paty, que é uma loja voltada para... É de pneus, essas coisas assim, coisas para carro, né? E ele morreu novo, né? Segundo relatos, ele morreu com 51 anos. Muito jovem. Eu achei até um vídeo do Anonymous, né? Não sei se é do Anonymous de verdade, né? Mas a pessoa se identifica como sendo do Anonymous, falando da morte do John Lang, alguns dias depois, né? Vou deixar o link lá também de curiosidade. Né? Ele fala do John Lang e fala de mais uma pessoa também, que supostamente também tinha vazado algumas coisas e morreu em circunstâncias misteriosas, né? E aí ele faz meio que uma homenagem pro John Lang no vídeo. Falando que ele realmente foi assassinado, ou não? Sim, a versão dele é de que ele foi assassinado, que realmente foi a polícia de Fresno. Então, eu concluo... agora. Vamos ao que interessa. O veredito da Tassi sobre o caso. Então, meu veredicto final, com a minha garrafinha rosa aqui... Enfim, é que foi um assassinato. Para mim foi um assassinato. Não é fake, né, gente? Pelo amor de Deus, eu acho que isso para ser fake foi muito bem bolado, então. Eu não acho que é fake, porque essa história foi coberta por vários jornais depois, vários. Inclusive alguns jornais que falam sobre questões de ativismo, jornalismo investigativo, reviraram muito essa história. Eu acho que se fosse realmente uma história inventada, isso teria sido descoberto. Sim, com certeza. Concordo. E ele não se matou porque, tipo, falam que ele tinha... né, tem histórias que falam assim, que ele poderia sofrer de esquizofrenia, né? E foi até por isso que eu indiquei o filme lá de Uma Mente Brilhante. Então, mas eu não acho que... não sei, né, meu? Não tem registro, né? Eles não conseguem demonstrar isso, de falar que ele era esquizofrênico. Não tem registro de medicação que ele tomou, médico que ele foi, diagnóstico que ele teve. Não tem. Não tem nada. Não tem nada. É como se tivesse apagado todos os rastros. Mais uma vez. Pois é. Enfim. É uma história curiosa. Sim, você vai parando de link em link e vai ficando cada vez mais curioso a cada informação que você encontra. Sim. Bem, eu acho que é isso sobre o caso de John Lang, né? Temos informações para passar e que nós concluímos que ele foi assassinado. Essa história vai alugar um triplex aí na cabeça de vocês. Né? Quando vocês começarem a assistir o vídeo, vocês vão ficar presos nesse limbo de links, igual a gente ficou aqui para fazer esse episódio. E depois comentem com a gente qual foi a conclusão de vocês, né? Vendo os vídeos, né? O que vocês acham, né? Vocês acham que é uma história real, que ele foi assassinado, que foi, ou que realmente ele tinha algum problema e de fato se matou, imaginou tudo isso? Enfim, comenta com a gente o que vocês entenderam disso tudo. Para mim, o curioso
Eu acho que assim, acho que o mais curioso é ver que uma pessoa que supostamente documentou toda a opressão que ela estava sofrendo e ninguém fez nada. É. Mas isso é uma Pra coisa mim, comum que eu digo, assim, se tornou algo comum aqui no Brasil, por exemplo, né? nossa, Às vezes pessoas sofrem, sei lá, apanham na rua, enfim, sofrem algum tipo de violência e muita gente não faz nada. Tem gente, na verdade, que pega a câmera do celular e fica filmando, sendo que ele poderia ir lá e ajudar a pessoa, entendeu? Então, uma pessoa que age assim, ela demonstra um certo egoísmo, pessoa que age dessa forma, entendeu? Então, tem muitas pessoas egoístas nesse mundo. Tomem cuidado. Não seja um. e cuidado com Vans. Também. Também. Acho que é isso, né? É isso. Então, um beijo pra vocês. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijos. Até o próximo. Valeu. Fala, conspiradores. Eu sou a Paty. Opa, gente, esqueci de botar a vinheta. Vai pros Bom. bloopers.